Pessoal, estamos aqui direto do CONGER, Congresso de Gestão e Recursos Humanos do Interior, com conteúdo muito bacana, com palestrantes incríveis, com um nível de networking também muito legal, aqui diretamente de Bauru, aqui no Papo de Bar, em parceria com Sucesso Brasileira, falando com gente que faz a diferença. Aqui a gente acabou de ter uma palestra muito bacana com Anderson Bars, da Escola do Caos. Eu estou dando a risada que a gente está falando aqui, que é isso. Anderson Bars, no Papo de Bar. Tudo está levando para um conexão, caminho. tinha que ser, né? Tinha que ser essa história. E muito legal, o Anderson, que é Escola do Caos. Eu vi você fazendo uma atividade muito legal com todo mundo ali. O nome é fantástico. O que é Escola do Caos? Escola do Caos. Eu acho que antes de falar da Escola do Caos, a gente tem que debater um pouco, Celso, o que é caos, né? É. Porque as pessoas, inclusive, entendem errado o significado de caos. Você já viu gente que chegou em casa e falou, nossa, isso aqui tá um caos? Isso, tá tudo desarrumado. A sala, a cozinha, exato. Bagunça, as crianças pulando. Exato. Está um caos, não é isso? Não é isso, né? A gente pode chegar e quando vê uma cena como essa e falar, isso aqui tá uma bagunça. Caos não é esse negócio. Tá. Caos é aquele intervalo num processo de transformação em que a gente sabe que aquilo que a gente fazia já não funciona mais, mas a gente ainda não descobriu o jeito novo de fazer. É o intervalo num processo de transformação em que a gente tá desconectado do passado, mas não achou os caminhos ainda todos do futuro. Então, muito importante definir mesmo, que eu também não sabia que era isso. Eu uso ainda o caos, olha, aquilo tá um caos. O trânsito está um caos. Exato. Né? O trânsito está um caos. E não é por aí, não é por aí. Não é esse o Tanto que caos é um significado. conceito que vem da física, é um conceito que é estudado na filosofia, a partir desse princípio que eu te coloquei aqui. Então, caos é a energia que gera a mudança. É todo o processo de desordem antes de uma grande transformação. Que legal, aquele intervalo ali. Exato. E é por isso que a gente chama Escola do Caos, porque a gente está junto com as maiores organizações brasileiras, num mundo que está se transformando nessa velocidade que você conhece, é um cara que tem esse background de tecnologia, e a gente está com as maiores organizações brasileiras auxiliando esse processo de transformação. Ah, que bacana, que bacana. Então, tem que definir primeiro o que é o caos, já aprendemos aqui o que é o caos, e vocês estão ajudando nesse momento de transformação aqui, na verdade. Como que as empresas se organizam para que a transformação aconteça. Porque tem um ponto que é bastante curioso, né? A gente acha que se a gente quiser implementar uma nova ideia, uma nova tecnologia, a gente simplesmente implementa e as coisas acontecem, né? Vou te trazer um exemplo. Há quantos anos que a gente já não tem tecnologia pronta para o trabalho remoto? Mais de 20, talvez? Sim. Possivelmente mais de 20, né? Com ferramentas de colaboração e tudo mais. Eu acho que sim. O início, sim. As mais básicas, sim. Claro. E a gente precisou de uma pandemia para que a gente entendesse que a mudança de comportamento era viável. Sem dúvida. Tecnologia não leva à transformação sem a mudança do comportamento, né? É verdade. Foi a aceleração digital mais maluca que aconteceu em tão pouco tempo, mas muita coisa já existia. Claro que aprimorou, né? Você pega lá o Google Meet, o Zoom e todas essas, né? Mas já existia a possibilidade de fazer. É um ótimo exemplo, né? Tem que mudar processo, atitude, para ir a partir daí ter transformação. É isso mesmo. É isso. Então, qualquer processo de mudança tem um fator humano que é muito importante. Sim. E, inclusive, o meu background profissional, ele vem daí. Eu trabalhei em consultorias de implementação de estratégia. A gente tinha estratégias brilhantes que muitas empresas não conseguiam tirar do papel, porque simplesmente as pessoas não queriam. Então, se a gente não trabalha esse componente humano, nada acontece, né? E como é que trabalha esse componente humano? Eu estava trazendo um dado agora sobre engajamento, que foi o tema que eu trabalhei aqui no CONGER, em que culturas tóxicas têm o peso, né, de 10 vezes mais impacto na decisão das pessoas de sair de uma empresa do que salário, por exemplo. Então, se você não cuidar da cultura de um ambiente, as pessoas vão sair, e se as pessoas saem da sua organização, você perde o conhecimento, você perde histórico de projeto. Então, a gente cuida dessa transformação, antes de mais nada, cuidando da cultura e do ambiente em que as pessoas estão. Muito bacana. Primeira mensagem muito forte aqui, né? A cultura tóxica é o maior
causador de pessoas saírem dos seus trabalhos. É isso aí, 10 vezes mais 10 vezes mais. significativo em relação ao salário. Sim, Então as pessoas saem 10 vezes mais por conta da cultura do que por conta do salário. sim. Então a gente tem que trabalhar a cultura em todas as empresas, basicamente, não tenha dúvida. independente do tamanho do negócio. Eu estou pensando em várias empresas não tenha e várias dúvida, isso é fundamental para todo aqui. mundo. Né? Deveria ser uma cadeira de gestão. E Sim. muitas vezes, Celso, as pessoas nas organizações acham que cultura é projeto, né? Tem começo, meio e fim. Só que Sim. não é uma cadeira de gestão. É algo que faz parte ali continuamente da vida das pessoas, né? Você acha que as empresas estão mais abertas a escutar sobre isso atualmente no Brasil? Eu acho que ainda falta conhecimento a respeito disso. Existe a abertura, mas as pessoas vão olhar para o tema quando ele já está doendo demais, sabe? Quando elas percebem que tem um problema. E, inclusive, eu acabo falando com as organizações muito nesse contexto. Gente, as coisas não estão acontecendo, a gente está perdendo gente. E aí é o momento em que habitualmente alguém me chama para conversar e eu vou lá para o presidente e falar para ele: você percebeu quanto que sua cultura é o que tá gerando tudo isso? E aí as coisas começam a acontecer, sabe? Sim. Esse vínculo na cabeça das pessoas não é direto. Ah, muito legal. E você sempre foi palestrante ou não? Você veio do mundo corporativo e começou a fazer palestras? Como é que é a história do Anderson Barros? Na verdade, minha carreira ela começa no mercado financeiro. Aham. E no mercado financeiro, eu vou tendo as minhas primeiras experiências com desenvolvimento de time, com educação. E aí o que acontece é que, em algum momento, eu viro consultor, porque eu queria ter a oportunidade de viver o ambiente de outros negócios. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, queria ter a oportunidade de conhecer outros mercados. Viro consultor, vou trabalhar com implementação de estratégia e vou percebendo que muitas das mudanças não acontecem porque as pessoas não mudam. E aí eu vou trabalhar em consultorias que trabalham com gente. E aí minha vida se aproxima desse ambiente todo de educação, mas eu ainda tenho um chassi de consultor aqui, que vez por outra faz palestra, né? Tem pinta de consultor. Você tem pinta de consultor que faz palestra, né? Essa forma professoral de falar, de mesmo aqui. E é bacana, né? Que tá dando uma aula aqui. Isso faz parte. Né? As duas personalidades convivem. Convivem. É isso mesmo. É muito bacana. Você acha que a gente vai estar num momento muito melhor na cultura das empresas daqui para os próximos 5, 10 anos? Eu acredito que a gente vai continuar vivendo os mesmos dilemas que a gente vive, porque hoje a agenda dos times executivos ela é uma agenda de eficiência. Então tem hora que a gente está falando muito de ambiente, de bem-estar e de felicidade. Tanto que algumas organizações recentemente criaram, né, diretorias de felicidade. Ah, sim. Aí a gente tem movimentos econômicos ruins e todo mundo começa a falar de eficiência. E aí o uso de IA para otimização de processos. E é como se a gente tivesse que ficar falando ou de uma coisa ou de outra. E fica vivendo esse movimento pendular, né? Pô, mas será que é cíclico, então? Tá bom, com alguns agentes diferentes, mas tá bom. Então agora é performance, agora é tecnologia nova. Exato. Agora são pessoas, e agora os processos, Exatamente. agora encolheu a empresa. Parece o seu consultor de empresa, sabe que é igual que há uns anos atrás existia essas máximas em consultoria. Agora vai ser tudo descentralizado. Os departamentos têm que descentralizar. Aí fala, não, sai todas as grandes empresas descentralizando. Agora não, agora vamos centralizar, vamos criar, né, os centros de serviço compartilhado. Exato, exatamente. Essas horas aqui. Não, agora com uma tecnologia aberta, dá para a gente voltar a fazer tudo nas pontas de novo. E eu, como consultor que vi muito, eu falei assim, é cíclico. Daqui a 5 anos alguém vai falar que vamos centralizar de novo, vamos fazer alguma coisa assim. Tá quase isso essa história, talvez, claro, mais complexa, devidas... com os agentes. A gente vai continuar nesse ciclo das empresas nos próximos anos. Né? Vai continuar e digo mais, vai se tornar cada vez mais complexo. Sabe por quê? Possivelmente você, né? A gente tá ali mais ou menos numa mesma faixa etária. A gente vem de uma... Você é um pouco mais novo, eu pouca acho. coisa. Uma coisa mais nova. A gente veio de uma escola
em que a gente trabalhava para construir o futuro das organizações, Aham. né? Então você tinha É. ali ou uma estratégia vinculada à diferenciação de produto, ou uma estratégia de custo, ou uma estratégia de É. relacionamento de cliente, Aham. né? E você martelava essa estratégia e construía. Só que isso já não funciona mais. Hoje, quais são as organizações com vantagem competitiva? Aham. Aquelas organizações com alta capacidade de transformação. Então, como é que eu meço hoje em dia o sucesso de um negócio? Se ele está se adaptando constantemente a todas essas novas É. questões que a gente tem no mundo. E Sim. se eu estou falando que a organização está se transformando, e para a organização se transformar, eu preciso que as pessoas se transformem, eu vou debater cultura de maneira infinita. É. Muito legal. Muito legal. E acho que esse pessoal todo de RH que está aqui nos assistindo e nos vendo, aqui, não só de RH, né, mas esse pessoal de RH do Congerre aqui, talvez tenha um desafio muito grande na mão, né? De que eu acho que assim que esse aspecto pessoas para mim nunca foi tão pressionado como agora. Você Claro, acha que é por aí também, é por ô aí Anderson? e digo mais. As agendas de pessoas, inclusive, têm que dar mais um passo para conseguir conectar muito bem os seus discursos com os resultados de negócio. Eu É, acabei de divulgar um dado aqui, na minha atuação aqui no Congerre, em que funcionários insatisfeitos têm 71% de produtividade. Quando você contrata alguém num negócio, o que você espera? Que ela entregue minimamente 100%. no mínimo, No né? mínimo 100%. É, Então, os insatisfeitos entregam 71%. é. Os satisfeitos entregam 100%. Os engajados entregam 144%. E os inspirados, 225%. Então, a gente muitas vezes fica nessa agenda, né? Porque tá faltando orçamento para contratar gente. Tá faltando orçamento ou tá faltando uma gestão de RH efetiva que É, consiga ampliar esses níveis de engajamento e inspiração que levam para o resultado? é. Enquanto os RHs não fizerem essa conexão e mostrarem esses números para os executivos do negócio, a gente fica com o tema engajamento pelo tema. Essa Sim, conexão tem que ser feita, né? sim, sem dúvida. E eu conversei com bastante gente, né? Bastantes gente do RH, os participantes, assim, gestores de RH, tem diretor de RH, tem gerente, tem analista, tem muita gente. E é engraçado que os problemas são diversos. E você vê que são todos problemas reais, que um veio e falou de... o problema são, pô, como gerir essas várias gerações que a gente tem na empresa. O Uhum. outro fala assim, pô, a gente tem um turnover de gente. Ah, a gente tem muita gente insatisfeita. Ah, a gente tem um problema de não ter engajamento, alguma coisa. E falou assim, caramba, tem um leque de problemas grandes aqui. Né? Esse que você falou agora, de tratar as pessoas que tenham mais inspirados e menos insatisfeitos. Né? Então é realmente um grande desafio para toda essa galera aqui. Claro que é. E digo mais, e tudo isso acontecendo num momento de mundo em que a relação das pessoas com o trabalho está diferente. Lá no passado, no momento em que a gente começou a trabalhar, trabalho fazia parte da identidade. Você era o Celso Né? da empresa tal. Eu era o Anderson lá do banco no qual eu trabalhava. A gente tinha a É, empresa no sobrenome. aham, O trabalho fazia parte da nossa é, identidade. é isso aí. Hoje não é mais assim. É, Hoje trabalho é meio. sim, A nossa identidade existe apesar do trabalho. é, E as organizações ainda não se localizaram nesse ambiente e criticam as novas gerações sim, por conta disso. é isso mesmo, assim. Eu sempre pergunto para quem eu converso aqui de que se puder dar uma dica de sucesso para quem quer ter sucesso na vida profissional, pessoal, que dica que você daria, Ah, Anderson? com toda certeza é intencionalidade. A gente tem que desligar o piloto automático. A gente tem que pensar no que a gente está fazendo, no porquê que a gente está fazendo. Então, o que eu preciso aprender? Como é que eu me coloco em situações de desafio que vão fazer com que eu desenvolva uma nova competência que é fundamental para o meu próximo passo de carreira? Aham, Então, sucesso para mim depende de intencionalidade. Eu consigo planejar o que eu quero para o futuro e consigo tomar medidas no presente que vão me levar nessa direção. Que a gente seja mais intencional sobre as entregas que a gente precisa gerar para nossa organização e sobre a gestão da nossa carreira. muito bacana. A intencionalidade é a maior dica que você tem aqui. E muito legal. Muito faz todo o sentido. Muito bacana ter você aqui. Não sei se você quer deixar uma mensagem para final também, para quem tá assistindo a gente, por favor. A gente está num momento de mundo de uma transformação
importante e que a gente nunca se esqueça do fator humano a bordo de todo esse processo. Toda mudança gera insegurança, toda mudança gera medo, mas enquanto a gente entender que tudo isso é composto por gente, pessoa, e a gente estiver de fato preocupado com isso, a gente Hum. consegue fazer um mundo melhor. Muito, muito bacana. Obrigado pelo seu tempo, que você é um super sucesso à brasileira. Obrigado por estar aqui no Papo de Bar com a gente. Pessoal, como Papo de sempre, bars, papo de bars. Papo de Bars, É muito isso aí. bacana. A gente vai ter como encontrar Anderson Bars aqui, Escola do Caos, tudo aqui da rede social, das redes sociais, como encontrá-lo aqui. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Obrigado pelo Obrigado convite, você. Celso. Tchau, Nos tchau. vemos já já. Valeu.